Bom dia, irmãos. Estamos ao vivo, mais uma vez, mais um dia. Prazer estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos que estão entrando aí. É isso aí, pessoal. Estamos aqui mais um dia. E antes de começar, vou esperar mais um pouquinho, tem um pessoal entrando ainda. Mas bom dia para todos vocês. Muito legal estar com vocês aqui. Lourdes. É isso, eu quero orar com vocês e depois a gente começa o nosso tempo aqui. Ok? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos por mais essa noite de descanso. Agradecemos, ó Deus, pelo seu cuidado, seu amor conosco. Te agradecemos, ó Deus, pela sua bondade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos ver o seu cuidado, a sua bondade, o seu amor, a sua graça, mesmo em tempos tão difíceis como os que temos passado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não muda, embora as nossas circunstâncias elas mudem e elas fujam de fato ao nosso controle. O Senhor é perfeito, o Senhor não muda, Pai, e nada foge ao seu controle. E nós sabemos e cremos, Deus, que a Tua vontade ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa, ela nos leva para mais perto do Senhor, mesmo em meio às dificuldades e ao sofrimento. E nós louvamos ao Senhor por isso, Deus. Nós louvamos ao Senhor porque nós sabemos que o que temos passado não é algo sem propósito, existe um propósito nisso tudo. E nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ensine durante esse tempo, que em meio à incerteza que nós temos vivido, que o Senhor nos ajude a confiar, Deus, naquilo que é certo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é permanente. Que nós confiemos no Senhor, no seu caráter e na sua vontade para nós, Pai. Nós oramos por isso, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações aqui e que o Senhor me ajude, Pai, a ser claro naquilo que eu vou transmitir, e que, de alguma forma, Pai, o Senhor fale através de mim no coração de cada um de nós. Nós oramos por isso e nós te agradecemos, Pai, no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Mas é isso aí. Hoje a gente vai ler um texto que é bem familiar para todos nós. Eu acho que todos nós conhecemos e sabemos basicamente de cor esse texto, né? E são os 3 primeiros versículos da Bíblia. Então, se você quiser abrir lá em Gênesis, a gente vai ler Gênesis 1, de 1 a 3. Né? E eu acho impressionante como a familiaridade com as coisas, né, nos faz deixar de enxergar os detalhes e a profundidade daquilo que a gente está vendo ou ouvindo. Né? Esse texto é um texto familiar e tem muita coisa aqui, a gente vai ver, né? Mas mesmo em coisas simples, né? Uma paisagem que antes era algo que nos chamava a atenção, agora é somente parte do caminho que nos leva até o trabalho, por exemplo. Um trabalho que antes era motivador e diferente, com o tempo se torna apenas um trabalho normal, um fardo, uma obrigação. Uma quarentena que no começo parecia que seria curta, que talvez alguns de nós estavam encarando como algumas férias aí, meio que fora de planejamento, mas uma breve férias, né? Se tornou um período longo, marcado muitas vezes por preguiça e procrastinação, por dificuldades em relacionamentos, dificuldades em manter uma rotina, desânimo, enfraquecimento espiritual. No começo, todos nós estávamos tirando várias lições sobre tudo o que estava acontecendo, e agora essas lições muitas vezes dão lugar às reclamações, ao descontentamento, à ingratidão. E, infelizmente, essa luta com a familiaridade, ela também acontece com a nossa vida de oração, com a nossa leitura da palavra, com textos bíblicos, como o que a gente vai ver hoje. Às vezes orações que pareciam encher o nosso coração e fortalecer a nossa fé, agora parecem que nem passam do teto. A Bíblia que em algum momento parecia gritar verdades para a gente e encher o nosso coração de esperança, de alegria, agora não passa de um livro que nós somos obrigados a ler, mas que já não fala o nosso coração como falava antes. Os devocionais como esse que a gente tem feito aqui, as EBDs, as pregações, os
pequenos grupos, agrupes, que antes eram desfrutados, acompanhados com ouvidos atentos, agora se tornaram mais uma obrigação, algo que nós fazemos e participamos simplesmente para que os nossos irmãos não fiquem pegando no nosso pé e perguntando por que você não está lá, por que você não participa, por que você não lê a Bíblia, por que você não faz tal coisa. Então a familiaridade ela pode ser perigosa, porque ela nos faz acostumar com algo, sem parar para pensar o valor por trás daquilo que está sendo feito, ou lido, ou ouvido. Esse lugar comum ele é muito perigoso. E quando a gente fala de passagens bíblicas familiares, essa descrição que a gente vai ver aqui do início da criação é uma delas, que como toda passagem meio batida, nós não prestamos muita atenção a tudo que ela pode nos dizer e a profundidade do que ela nos diz. Então eu quero ler com vocês o texto. São 3 versos curtos, mas que tem uma mensagem muito impressionante e encorajadora para a gente. Gênesis 1, de 1 a 3. E aí diz assim o texto: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. O que nós vemos nesses 3 versículos, os primeiros de toda a Bíblia, é uma afirmação da nossa total dependência de Deus e do total poder e soberania de Deus também. E se nós acreditamos nisso, então nós cremos que nele, em Deus, nós encontramos todas as respostas que nós precisamos. Então a gente começa vendo que nós somos dependentes de Deus, completamente dependentes de Deus. Deus ele criou todas as coisas pela sua palavra. É o que nós vemos aqui no verso 3, é o que a gente continua vendo no restante do capítulo 1. Mas a gente está tão familiarizado com o texto que a gente deixa de perceber o que está acontecendo aqui. Irmãos, é impressionante isso. Deus diz, Deus fala e as coisas acontecem. Deus disse, haja luz e houve luz. E não é assim, a luz vai começar a existir talvez daqui 1 hora, 2 horas, depois de um processo longo, ela veio a existir. Não. Ele disse e as coisas acontecem. E é de fato, a gente não vai ter tempo para ler todo o capítulo 1 aqui, mas é assim que tudo acontece na criação. Deus diz e as coisas acontecem. Deus diz e as coisas acontecem. E é interessante, não é qualquer coisa, não é qualquer coisinha. Tudo é bom. Tudo que Deus cria é bom. Tudo que Ele faz é bom. E aí nos versos 26 a 28 a gente vê Deus criando o homem. Novamente, é uma coisa que nós sabemos, é algo que a gente já sabe. Nós sabemos que Deus nos criou. Nós sabemos que Deus criou o homem. Mas eu desconfio que a gente não pare para avaliar as consequências disso, quais as implicações disso. O simples fato de Deus ter nos criado significa que nós somos completamente dependentes dele. Não apenas em algumas coisas, mas dependentes em tudo. Não há paz longe dele, não há segurança longe dele, não há alegria longe de Deus, não há vida longe de Deus. Não há vida à parte do autor da vida. A nossa vida e o nosso propósito de vida se encontram em Deus. Nós somos completamente dependentes de Deus. Desde a nossa existência, até coisas mais simples e talvez ordinárias que nós pensamos que nós conseguimos fazer sem Deus. Mas, irmãos, a verdade é que nós não conseguimos. O simples fato de nós acordarmos a cada dia, de nós sermos capazes de talvez caminhar e nos alimentar ou qualquer coisa que nós façamos. Isso tudo só acontece debaixo da nossa dependência de Deus e porque Ele permite que nós façamos. Nós somos criados por Deus e por isso nós somos dependentes de Deus. Isso também significa que nós não somos autônomos.
Nós somos criados por alguém. Como criatura, nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que o nosso Criador quer de nós. Isso significa que nós não podemos escolher a forma como nós vamos viver. Nós não deveríamos escolher a forma como nós vamos viver. Deus já determinou isso quando Ele nos criou. Ele tem um propósito para nós, claro, na palavra dele. Sermos a imagem e semelhança dele, sermos os representantes visíveis desse Deus invisível. Então, de fato, nós somos dependentes de Deus e nós não somos autônomos. Nós fazemos o que Ele nos criou para fazer. E outra coisa que o texto vai nos mostrar, Gênesis 1, de 1 a 3, nos mostra, é a soberania e o poder de Deus. Afirmar que Deus criou todas as coisas também implica afirmar que Ele está no controle de tudo e de todos. Essa é uma frase bem típica para nós cristãos. Eu acredito que talvez você já tenha dito isso. Deus está no controle, Deus é soberano. Nós falamos isso, ainda mais em momentos como que a gente tem vivido. É bem possível que você tenha falado isso recentemente para alguém, ou ouvido isso recentemente de alguém. Mas, irmãos, a gente tem percebido que quando se trata de viver isso, de viver com base na soberania de Deus e no poder de Deus, as coisas ficam mais difíceis. As situações fogem ao nosso controle, é difícil confiar que existe de fato alguém no controle. É difícil entender que Deus ele é amoroso e bom em meio a todas as coisas que a gente tem passado. Coronavírus, a quarentena, e não só isso, mas tantas outras coisas que nós já passávamos antes. Dificuldades de relacionamentos, casamentos quebrados à beira do fim, pais ou filhos complicados, dificuldades financeiras ou no trabalho, sonhos que não foram realizados, pecados que nos escravizam. Tudo isso nos consome, nos desanima. Mas por mais que não pareça, a passagem de Gênesis 1 ela se encaixa perfeitamente nesse contexto, ela traz uma lição preciosa para nós. A gente começa a ver aqui no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. A terra era sem forma, vazia, tudo que existia eram trevas. Aparentemente tudo perdido, não havia nada de bom, muito menos a perspectiva de alguma coisa boa fosse acontecer, de que alguma coisa boa fosse acontecer. Até que Deus entra em cena. E apenas com a sua palavra Ele cria a luz. Mesmo com tudo perdido em trevas, Deus simplesmente disse e tudo se resolveu. Agora, irmãos, será mesmo que Deus que criou o universo é menor do que o nosso problema? Será mesmo que o Deus que criou todo o universo, com estrelas que a gente não consegue contar, com galáxias que a gente não é capaz de mensurar, Ele não está no controle do que tem acontecido com a gente? Você tem confiado em Deus, na soberania de Deus? Ou o medo, a ansiedade, a preocupação tem tomado conta da sua vida e do seu coração? Você tem confiado na bondade de Deus ou a amargura, as reclamações, a ingratidão tem tomado conta do seu coração? Você tem confiado nos planos de Deus? Ou você tem tentado buscar soluções na sua própria capacidade de fazer as coisas? Nós já sabemos as verdades, nós sabemos as respostas. Mas quando se trata de viver isso, é aí que nós seremos de fato testados. Agora, irmãos, o mesmo Deus que criou a terra e tudo que nela se contém, como a gente vê lá no Salmo 24, Ele vive hoje e Ele está no controle de todas as coisas. E sabe de uma coisa? Ele é bom. Ele cuida do seu povo. Ele é gracioso e misericordioso. E Ele é Deus sobre todas as coisas. O coronavírus não mudou quem Deus é.
Essa situação toda não muda quem Deus é. Ela está aqui simplesmente para colocar à prova se nós de fato cremos naquilo que nós sabemos sobre quem Deus é. E quando nós pensamos assim, nós vemos então que Deus é a resposta que nós precisamos. E eu não quero diminuir ou ignorar o nosso sofrimento, o seu sofrimento. Nós sofremos, nós temos sofrido pelo que tem acontecido, isso é verdade. Mas a gente precisa ajustar o foco aqui. Talvez a nossa dificuldade seja querer saber o nosso futuro para ter a certeza de que as coisas de fato terão um final feliz. Nós queremos respostas para as nossas perguntas do dia a dia, para tomar as melhores decisões possíveis. A gente quer um caminho mais fácil, mesmo que isso implique conhecer menos de Deus e do seu poder, muitas vezes. E tudo isso porque no final a gente não quer sofrer. Porque nós não queremos perder o nosso conforto. E tudo isso porque nós estamos pensando no aqui e agora. E não no futuro precioso que Deus nos promete e garante para nós. Nossa confiança em Cristo ela deve estar no fato de que Ele trabalha de forma perfeita e no tempo perfeito. E não porque Ele faz o que nós queremos no tempo que nós queremos. O tempo é dele, o plano é dele. Irmãos, isso é perfeito. Por mais que a gente ache que o nosso tempo é o melhor e que a nossa vontade é a melhor, não é. Agora é verdade também que o sofrimento por si só ele não produz nada de bom. Mas quando nós olhamos para Cristo em meio ao sofrimento e às dúvidas, e quando nós começamos a buscá-lo, todas as dificuldades que nós temos, elas se mostrarão ser situações impressionantes para que Deus trabalhe em áreas específicas da nossa vida, nos fazendo mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. E aqui, irmãos, está um segredo. O conforto em meio ao sofrimento, ele não vem de uma explicação da causa do nosso sofrimento. O conforto em meio ao sofrimento, ele vem da revelação do próprio Deus em meio ao sofrimento. O conforto em meio a tudo que a gente tem passado, ele não vem a partir de nós entendermos de onde surgiu o coronavírus, ou até mesmo de descobrirmos uma vacina para o coronavírus. Não vem da paralisação ou do retorno dos trabalhos e das coisas ao normal. O conforto em meio a tudo que nós temos passado, ele vem a partir de nós entendermos e conhecermos mais a Deus. E de fato não é fácil viver isso, com certeza não é. Jesus mesmo nos disse que a nossa vida seria cheia de aflições e tribulações, lá em João 16. Ao mesmo tempo, ele nos disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E para a gente concluir aqui, num momento cheio de incertezas, perguntas, dúvidas e de tão poucas respostas, nós precisamos entender que nós não precisamos de todas as respostas. Nós precisamos de Deus e Ele é a resposta suficiente para todas as nossas dúvidas. A paz que nós precisamos está nele, a segurança que nós precisamos está nele, o descanso que nós precisamos está nele e a vida que nós precisamos está nele. Irmãos, nós somos completamente dependentes de Deus. Mas graças a Deus, porque Ele é um Deus completamente poderoso e soberano. Ele sabe o que é melhor para nós e Ele faz tudo para o nosso bem. Mais uma vez, não é fácil viver isso. Mas é confortador e encorajador saber que mesmo quando as coisas fogem ao nosso controle, nós podemos depender de um Deus que está no controle de tudo, que faz tudo para o nosso bem. Pai, nós louvamos ao Senhor e te agradecemos por essas verdades que a gente pôde ver hoje. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano.
O Senhor é gracioso, amoroso, misericordioso. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos chama para um relacionamento pessoal com o Senhor. Porque o Senhor nos permite, Deus, viver próximos do Senhor. O Senhor nos permite conhecer ao Senhor. E, Pai, que o Senhor nos ajude a viver a independência do Senhor. A entender que as coisas de fato fogem ao nosso controle. Mas elas não fogem ao seu controle. Que nós confiemos nisso, que nós nos apeguemos a isso. E que nós sejamos capazes, Deus, de viver vidas gratas, contentes, alegres. Que nós possamos viver em paz. Que nós possamos encontrar descanso no Senhor. Nós pedimos, Deus, pelo restante do nosso dia, que o Senhor seja conosco e que essas verdades continuem conosco durante as nossas atividades, Pai. Que nós possamos nos lembrar de tudo isso que nós temos aprendido. E que essas verdades que nós já sabemos, elas façam diferença nas nossas atitudes diárias, no nosso dia a dia. E nós oramos, Deus, por tudo isso. No precioso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, é isso. Muito obrigado por mais esse tempo junto com vocês aí. Todos vocês que estiveram aí. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham um bom dia. Espero que seja um dia produtivo. E espero que nós possamos, de fato, nos lembrar de tudo aquilo que a gente tem visto, não só hoje, mas durante toda essa quarentena e antes disso, e muito antes disso, que essas verdades que nós temos aprendido na nossa igreja, na nossa vida, elas possam, de fato, mudar a forma como a gente vive o nosso dia a dia. É isso, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês aí e até a próxima. Abraço.